Esse é o segundo vídeo que estou fazendo sobre o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, do Flávio Quintela, do Benê Barbosa. O primeiro vídeo que eu fiz falava sobre o Estado e o desarmamento, e nesse segundo vou falar sobre para que servem as armas, qual é o propósito das armas. Porque a defesa que eles fazem no livro, ao longo de todo o livro, é que a arma tem um propósito defensivo. Isso nas mãos das pessoas de bem, né? Porque na mão dos criminosos tem um propósito ofensivo, mas nas mãos das pessoas de bem, elas servem para autodefesa, para se proteger dos criminosos, dos bandidos, dos agressores. E eu vou citar aqui uns trechos do livro para vocês verem qual é a defesa deles e depois analisar esse ponto. O erro conceitual mais grave e mais comum a respeito das armas é que elas só servem para matar. As pessoas que lutam pelo controle e banimento das armas simplesmente ignoram o fato de que qualquer arma pode ser usada de duas maneiras, e não apenas de uma. Existem os usos ofensivos e existem os usos defensivos. Então a gente vai analisar agora, primeiro, para que servem as armas, para que elas foram criadas, qual é o propósito das armas, e para depois analisar se elas realmente servem como ferramenta de autodefesa. Então, vamos pensar nas armas de fogo, né? A gente poderia começar lá na pré-história, falando sobre as lanças, né? as pontas de sílex, falar sobre as armas de caça, mas vamos pular para as armas de fogo, porque é o tema aqui. Eu acho que, no caso das armas de fogo, ainda é mais claro o propósito das armas. As primeiras armas de fogo, né? As primeiras armas de pólvora, né? Com pólvora, foram feitas na China, no século X, e depois foram se desenvolvendo, chegaram no Ocidente e se tornaram armas de guerra. O propósito da arma de fogo é uma arma de guerra, ou seja, uma arma de destruição, uma arma para matar as pessoas. Para falar sobre a guerra, né, eu vou citar aqui o livro do Carl von Clausewitz, que se chama Da Guerra. Esse livro foi o principal livro de estratégia de guerra, ele era a referência principal para generais, para teóricos da guerra no século XIX, até que veio o século XX com um novo tipo de guerra que alterou totalmente as regras da guerra. Então no século XIX, né, quando você tinha tropas que se enfileiravam no campo de batalha, uma tropa contra a outra e atiravam, e quem vencesse ali venceu a batalha, isso não existiu mais no século XX. No século XX havia guerra urbana, né, tropas invadindo cidades, matando civis, era um outro estilo de guerra que tornou obsoleto o livro do Clausewitz. Mas durante o século XIX, as guerras com arma de fogo, com mosquetes, com fuzis, a teoria do Clausewitz era muito importante. Então diz o seguinte, o Clausewitz: a invenção da pólvora e o aperfeiçoamento constante das armas de fogo são suficientes em si mesmo para demonstrar que o avanço da civilização não fez nada prático para alterar ou desviar o impulso de destruir o inimigo, que é o fundamental à própria ideia da guerra. Citação do Clausewitz, ou seja, para o Clausewitz, a ideia da guerra, né, a ideia de uma tropa enfrentando a outra é destruir o inimigo, matar o inimigo e tomar controle dos recursos dele. É claro que em uma guerra geralmente há um agressor e um defensor, né? Então quando a gente pensa em armas de guerra como instrumentos de defesa, esse é um sentido derivado da arma. O primeiro objetivo, a primeira intenção é matar, é destruir. Depois há um sentido derivado que é o sentido de defesa. Como há um agressor, há alguém que defende, então há uma relação de ataque e defesa, é um sentido derivado. A pessoa precisaria das armas, no caso de uma guerra, para se defender do agressor. E depois eles comparam com os carros, que os carros também podem matar, embora não seja feito para isso. O que é uma comparação totalmente esdrúxula, né? Porque o propósito do carro não é matar ninguém, o propósito do carro é levar você de ponto A ao ponto B. Então, se acontece uma morte num carro, se um carro atropela alguém, é um problema, é um desvio do uso. Não é um dos propósitos possíveis para o carro, é um acidente. Para sabermos se essa afirmação de que as armas têm esse sentido defensivo, para que elas servem, como as pessoas utilizam as armas no dia a dia, né, na vida cotidiana delas, a gente precisaria saber quais são as causas dos homicídios no Brasil. Por que as pessoas se matam? Faz sentido pensar em armas como autodefesa, como uma ferramenta de defesa? Então a gente tem um estudo aqui que se chama Conte até 10, que foi realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, no qual ele relata, né, quais são as causas de homicídios, conhecidos pelo menos, as causas conhecidas de homicídios em vários estados. Então a gente vai analisar aqui quais são os motivos principais e quantos desses homicídios acontecem no Brasil, né, nos estados brasileiros, são por criminalidade, são por violência urbana, ou são por motivos fúteis ou por impulso. A definição do Conselho do que é impulso ou motivo fútil. Então vamos aqui, olha, eles dizem o seguinte: por causa de briga familiar, ciúme, conflito agrário, conflito entre vizinhos, conflito no trânsito, discussão no trânsito, desavença, desentendimentos, discussão entre vizinhos, embriaguez, alcoolismo, álcool, bebedeira
homofobia, intolerância religiosa, motivo fútil, ódio passional, pessoal, racismo, rixa, sentimento, vias de fato, consequência de vias de fato, vingança, vingança pessoal e violência doméstica ou familiar, Maria da Penha. Essa listagem aqui são o que eles chamam de homicídio por impulso ou por motivo fútil. Então vamos conferir esse estudo e ver quais são as causas das mortes no Brasil. No estado de São Paulo, por exemplo, em 2012, que são os anos desses estudos, 2011, 2012, 83% dos homicídios com causas conhecidas foram por impulso ou por motivo fútil. 83% das mortes. Ou seja, pessoas de bem, vamos botar entre aspas, porque vocês já viram que eu não gosto desse termo, pessoas de bem, armadas ou não, que mataram alguém. Uma pessoa ou várias pessoas, parentes, vizinhos, desconhecidos no trânsito, pessoas que por alguma razão, por impulso, por raiva, por vingança, por alguma razão foi lá e matou alguém. Armadas ou não, a gente não tem estatísticas de quantas pessoas estavam armadas de fato, mas sabemos que as pessoas por impulso foram lá e mataram alguém. E esses dados aqui tem para outros estados também, Pernambuco, por exemplo, quase 47% dos homicídios foram por impulso ou por motivo fútil. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, 85%. Santa Catarina, 74%. Amapá, 64%, Pará, 94%, Rio Grande do Sul, 43%, Cuiabá e Várzea Grande, no Mato Grosso, 53%, Goiás, 53% e Acre, 100%. Gente, 100% dos homicídios no Acre, 100% dos homicídios foram por motivos fúteis ou por impulso. 100%, gente, 100%. Todos os homicídios no Acre em 2012 foram porque a pessoa estava com raiva da outra, ou porque queria se vingar de alguém, ou por qualquer outra razão banal, foi lá e matou alguém. E depois você tem também nessas estatísticas homicídios envolvendo criminalidade, tráfico de drogas, guerra entre gangues, guerra entre criminosos, que são estados, são cidades com problemas conhecidos de segurança pública, Não é novidade para ninguém. No Rio de Janeiro, nos casos de motivos fúteis ou por impulso, são 26% apenas. Em Salvador são 25%, Maceió 35%, Vitória no Espírito Santo 32%, Distrito Federal 23% e no Paraná 23% também. E como a gente sabe, de acordo com o Atlas da Violência de 2018, nos casos que envolvem criminalidade, a vasta maioria desses casos são guerras entre quadrilhas, são guerras entre facções, ou seja, boa parte dos homicídios que acontecem nessas regiões por causa de crime tem a ver com guerras entre facções, entre criminosos, e os mortos são pobres, negros e criminosos, e usuários de droga. É claro que também há vítimas inocentes, vítimas civis que não estão envolvidas com isso, mas a vasta maioria desses casos envolve pobres, negros e criminosos. Como sempre, eu vou deixar aqui os estudos aqui embaixo, os links para esses estudos, tanto para o Conte Até 10 quanto para o Atlas da Violência, para você poder conferir esses dados e verificar, porque são dados oficiais, registrados, que informam essas estatísticas. Não é nenhuma invenção da minha cabeça, nenhuma invenção de percepção, eu acho que é assim, então está aqui. Prosseguindo, citando o livro do Beni Barbosa e do Flávio Quintela, o segundo tipo possível de uso para as armas, raramente noticiado, é o uso defensivo, que é justamente a razão de qualquer cidadão querer ter um armamento letal em casa. Quantos casos de homicídios e latrocínios não poderiam ter sido evitados se a vítima tivesse acesso rápido a uma arma? É a pergunta que eles levantam. Jamais teremos esse número disponível, pois seria um exercício de mediunidade e não uma averiguação científica. E eles prosseguem nessa teoria de arma como uso defensivo, mas as evidências e as pesquisas e os casos documentados mostram, sem sombra de dúvida, que a presença de uma arma nas mãos da vítima aumenta consideravelmente sua chance de sobrevivência, mesmo quando ela tem de se engajar no confronto direto. Estudos mostram que uma vítima armada que reage tem o dobro de chances de sobreviver do que uma que adota a postura de submissão e restrita ao criminoso. Eu queria saber quais são esses estudos, porque eles não apresentam as fontes, eles não indicam qual estudo fala isso, qual estudo apresenta essa estatística. Pelo contrário, os estudos que existem, e há um estudo do FBI, por exemplo, a gente não tem esses dados no Brasil, mas tem no exterior, tem nos Estados Unidos, um estudo do FBI e do National Crime Victimization Survey apresenta que em apenas 0,8% dos crimes violentos, a vítima, mesmo armada, usa a arma para se defender ou para ameaçar o bandido. 0,8%. E há um outro estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que fala sobre violência com armas de fogo, e eles apontam que entre 2007 e 2011 houve 235.700 casos nos quais a vítima usou uma arma de fogo para ameaçar ou atacar o agressor. Isso representa mais ou menos 1% de todos os casos de crimes violentos nos Estados Unidos, durante 5 anos. Nesses casos aí, cerca de 44% das vítimas não reagiram. A pessoa veio lá,
o criminoso, né, e elas não reagiram. Mesmo armadas, elas estavam armadas, o criminoso veio, elas não reagiram, não fizeram nada. 1% atacou ou ameaçou o agressor com a arma de fogo que ela tinha. 22% atacou ou ameaçou a pessoa sem arma. Por exemplo, esmurrou ou chutou. Ela estava armada, mas ela reagiu sem usar a arma. E 26% usou métodos não confrontacionais, ou seja, ela gritou, saiu correndo, se escondeu, mesmo estando armada. Então a gente está falando de dados de pessoas armadas, que estavam com arma, com porte de arma, e elas não reagiram usando a arma. Apenas 1% usou a arma para se defender ou para ameaçar o agressor. Nesses casos, quando a pessoa estava armada, o agressor também estava armado em 32% dos casos. Em outros 63%, o agressor estava com uma arma inferior, né, uma faca ou desarmado. Ou seja, mesmo alguém vindo com uma faca ou desarmado, a pessoa armada não usou a sua arma para ameaçar o agressor ou para se defender. Já quando se trata de crimes de propriedade, né, apenas 0,1% das pessoas usaram as armas para se defender. É claro que em boa parte dos casos, em 85% dos casos, a vítima não estava em casa, então os bandidos entraram na casa, roubaram o carro, roubaram alguma coisa, e a vítima não estava lá. Mas em todos esses casos, apenas 0,1% reagiu usando a arma. E não existe dados para o número de vítimas de homicídio que tentaram reagir. Então a gente não sabe se as pessoas que morreram num caso de homicídio, se elas tentaram reagir usando a arma. A gente não sabe isso. Mas nos casos que foram registrados, que foram relatados, que há boletim de ocorrência, menos de 1% das pessoas reagem com sua arma. Prosseguindo citando o livro deles, né? Em Israel, com todas as ameaças de homens-bomba e atiradores suicidas, o país tem índices de mortes violentas muito mais baixos do que os brasileiros. E isso está intimamente relacionado com a presença de armas nas mãos da população civil. De onde eles tiraram essa conclusão? De onde eles tiraram a conclusão que lá tem menos crimes, menos mortes, porque as pessoas estão armadas? Eu não, como eu disse no outro vídeo, correlação não é causação. Eles têm que ter alguma estatística de fato que apresentasse, que justificasse isso. Pode ser que tenha a ver com isso, pode ser que não tenha nada a ver com isso. Então, não sabemos. Nos casos brasileiros, é quase sempre um policial fora do horário de serviço que acaba agindo, pois são raríssimos os casos em que um civil possui o porte legalizado de uma arma de fogo. E talvez porque também o policial é alguém treinado, alguém que convive diariamente com situações como essa. Então é alguém que tem o sangue frio, o treinamento, que sabe como reagir numa situação como essa, que usa arma de fogo para isso. Porque como vocês viram no caso dos Estados Unidos, né, onde a população está armada até os dentes, né, a gente viu que apenas um percentual muito baixo reage. Eu acho que nesse caso apenas quem sabe fazer isso, quem é treinado para isso, que consegue numa situação de agressão, consegue ter o sangue frio para reagir. Boa parte das pessoas, você aí, se você não for um policial, provavelmente se vier alguém armado para te roubar, você não vai reagir mesmo, porque é uma questão instintiva do ser humano, é uma questão psicológica, né? Boa parte das pessoas foge ou se esconde ou não reage. Prosseguindo com o livro, numa pesquisa realizada em janeiro de 2014 sobre eventos de tiroteios múltiplos, onde pelo menos 2 vítimas são feridas ou mortas, o FBI constatou que numa amostra de 104 incidentes, 49% foram parados por civis armados antes da chegada da polícia. É engraçado porque ele apresenta uma fonte ali, né? Você pode ver que tem uma fonte ali, né? Que seria um dado que ele vai apresentar. Mas ele não apresenta a fonte. O que ele explica é que no Brasil o órgão que mais se assemelha ao FBI é a Polícia Federal. Eles não apresentam o estudo, eles não apresentam esse dado. Eles mencionam uma pesquisa ali, né, realizada, mas eles não apresentam o link para essa pesquisa. Qual é essa pesquisa? Como saber se essa pesquisa está fundamentada ou não? Eles não apresentam isso. Prosseguindo, vale ressaltar o caráter nivelador das armas. Elas permitem que o mais fraco se defenda do mais forte de uma maneira que seria naturalmente impossível. Quanto mais relativamente frágil for o portador da arma, mais vantajoso será o uso. Ao contrário do que dizem os defensores do desarmamento, e ao contrário do que é alardeado pela mídia e pelo governo, a sociedade fica mais segura quando as pessoas têm armas, e mais segura ainda quando elas podem carregar suas armas consigo. Como a gente viu, essa é uma falácia, essa é uma mentira que não está fundamentada nas fontes, né? As pessoas tendem a não reagir, mesmo armadas, e no primeiro caso, na primeira afirmação, também não há como justificar isso. Como disse, correlação na causação. Há países armados que são seguros, há países armados que não são seguros, há países desarmados que são seguros e há países desarmados que são inseguros. Então não há como defender que quanto mais armas há na mão das pessoas, mais seguro o país é. Porque se essa fosse a lógica, os Estados Unidos seria o país mais seguro do mundo, porque é o país com o maior índice de armas per capita, são 120 armas para cada 100 habitantes, ou seja, há mais armas nas mãos das pessoas do que habitantes, e mesmo assim é um país bastante violento, onde há bastante crime. Em 2016, houve 1,2 milhão de crimes violentos e 7,9 milhões de crimes contra a propriedade. Se fosse nessa lógica de quanto mais armas nas mãos das pessoas, não haveria crime nos Estados Unidos. Seria o país mais seguro do mundo. Dentre os países desenvolvidos, os Estados Unidos é o país onde há mais homicídios.
Ou seja, não há nenhuma relação entre ter armas e ter mais segurança. E também nenhuma relação entre ter uma arma com você e você usar essa arma para se defender. Não há nenhuma relação, os estudos não indicam isso, então essas afirmações são completamente falaciosas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o cidadão e o desarmamento, como o desarmamento afeta as pessoas. E eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, se vocês leram algum estudo sobre isso, se vocês têm alguma informação adicional sobre esse ponto aí, se vocês discordam, concordam, quais fontes você possui para discordar também. Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!